Olá. Bem-vindos a mais uma conversa nossa focada nos conteúdos da newsletter Triagem, uma produção do Grupo Academia Médica, com curadoria e direção médica do Fernando Carbonieri e execução da Rosielen Svarsa. A nossa ideia aqui é simples: pegar o essencial de artigos científicos de ponta e conectar isso com a nossa evolução profissional na saúde, sabe? A própria newsletter começa com Foucault, uma citação bem forte. O principal interesse na vida e no trabalho é se tornar alguém diferente daquele que você era no começo. Tem tudo a ver com a nossa área, né? Sempre aprendendo, mudando. Hoje, o nosso mergulho vai ser em 3 assuntos. Um avanço, impressionante no transplante de pulmão, os desafios de voltar à carreira depois de um câncer, que são bem reais, e também essa discussão sobre o aumento nos diagnósticos de autismo. Vamos lá, analisar isso com calma. Para começar, uma notícia que, parece coisa de ficção científica quase. O primeiro transplante de um pulmão de porco geneticamente modificado para um humano. Saiu na Nature Medicine, foi feito na China. O receptor, um homem de 39 anos, morte encefálica já declarada. Parece um passo enorme. Qual é a real dimensão desse avanço? Olha, é um marco bem significativo, sem dúvida alguma. A gente já vinha acompanhando tentativas com outros órgãos, né? Coração, rim, fígado, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Mas o pulmão, sempre foi visto como o mais difícil mesmo, o Monte Everest da área. A estrutura dos vasos é super complexa e ele é muito suscetível à rejeição, a formar coágulos. Como disse o Mohamed Mohieddin, que é pioneiro no transplante de coração suíno, os pulmões são os mais difíceis. Então, conseguir que um pulmão de porco funcionasse, mesmo que por pouco tempo, num modelo humano, é um avanço conceitual importante. E o que fez esse pulmão ser viável? Ouvi falar de muita modificação genética. O que fizeram exatamente? Esse é o ponto-chave, né? O porco doador, que veio da Chengdu Clone Organ Biotechnology, passou por uma edição genética pesada. Foram 6 modificações principais. Pensa assim, desligaram 3 genes do porco para diminuir a chance do sistema imune humano atacar. E, ao mesmo tempo, inseriram 3 genes humanos no genoma do porco. Esses genes têm funções bem específicas, ajudar a reduzir a rejeição tanto por células quanto por anticorpos e evitar a formação de coágulos naqueles vasos delicados do pulmão. É tipo uma engenharia de precisão mesmo para tentar enganar o corpo humano. Entendi. E como foi o desempenho desse pulmão modificado depois do transplante? Isso foi em maio de 2024, né? Exato. O enxerto sobreviveu e funcionou por 9 dias. Logo nas primeiras horas, teve algum dano por isquemia-reperfusão, que é aquele estresse da falta e volta do sangue, o que já era esperado de certa forma. Mas o mais interessante veio depois. Nos dias 3 e 6, as biópsias mostraram sinais de ataque de anticorpos, com alguma lesão no tecido. Só que, e isso é bem curioso, no dia 9, a intensidade desse dano pareceu diminuir. Isso sugere que talvez o órgão estivesse começando a se adaptar, ou que as modificações genéticas estavam funcionando pelo menos em parte. O estudo parou aí, a pedido da família, mas esses 9 dias já deram informações bem valiosas. 9 dias pode não parecer muito para o público geral, mas para a pesquisa nessa área, imagino que cada hora conte, né? Quais os próximos passos? Sim, cada dia de função é um aprendizado imenso. Especialistas como o Wayne Halfern, da Austrália, falam que o caminho agora é fazer ensaios clínicos controlados, começando com pouquíssimos pacientes, sabe? Aqueles mais graves, sem outra opção. Gente com doença pulmonar terminal, tipo fibrose pulmonar idiopática, hipertensão pulmonar grave, seriam os candidatos. A longo prazo, claro, a meta é ter uma alternativa real para a fila de transplante de pulmão humano. E quais desafios ainda precisam ser vencidos para isso virar uma realidade na clínica mesmo? Talvez com técnicas melhores de preservação, como perfundir o pulmão com soluções protetoras desde a retirada do porco até o implante. Outro ponto é refinar mais ainda a engenharia genética. Quem sabe adicionar mais genes protetores, ou usar edições mais avançadas para controlar melhor a inflamação, a coagulação. Se a gente pensar no quadro maior, é uma tecnologia que, se der certo,
pode impactar muito a crise global de falta de órgãos. É um potencial enorme. Mudando um pouco o foco agora, mas ainda na jornada do paciente, a volta ao trabalho depois do câncer. Saiu um estudo no JAMA Network Open, olhando para isso em adultos jovens, diagnosticados ali entre 18 e 39 anos, e como o trabalho ou a falta dele afeta a qualidade de vida deles. Por que esse grupo específico? Esse grupo ele enfrenta uma série de desafios bem particulares. Primeiro, o número de diagnósticos é alto, né? Uns 70 mil por ano só nos Estados Unidos, nessa idade. Segundo, infelizmente, o avanço na sobrevida para eles não foi tão grande quanto em crianças ou idosos com câncer. E isso vem de uma mistura de coisas. A biologia de certos tumores na cidade, dificuldade de acesso à saúde, menor participação em pesquisa clínica, às vezes menor adesão ao tratamento. E para completar, o câncer chega numa fase muito crítica da vida, né? Formação, início de carreira, independência financeira, relacionamentos, tudo isso junto. Faz total sentido. E voltar a trabalhar nesse cenário é mais que só ganhar dinheiro, certo? Com certeza. Voltar ao trabalho é quase um símbolo de recuperação. É voltar à vida normal, à identidade que a pessoa tinha antes. Traz estabilidade financeira, óbvio, mas também senso de propósito, rotina. E em lugares como os Estados Unidos, onde o plano de saúde muitas vezes depende do emprego, manter o trabalho é crucial para continuar o tratamento, o acompanhamento. Só que esses sobreviventes correm um risco maior de desemprego ou do tal presentismo. Presentismo é estar lá, mas sem conseguir render direito, né? Por causa das sequelas. Exato. Sequela física, cognitiva, o famoso chemobrain ou emocional mesmo. E o que o estudo do JAMA mostrou sobre essa ligação trabalho e bem-estar? Os resultados foram bem claros. Cerca de 10% dos sobreviventes no estudo estavam desempregados. E isso estava fortemente ligado a uma pior qualidade de vida geral, mais sintoma de depressão, menor satisfação com a vida social. Agora, entre os que estavam trabalhando, aqueles que relatavam um desempenho melhor, ou seja, menos presenteísmo, também relatavam melhor qualidade de vida. Menos ansiedade, menos depressão, menos fadiga, dormiam melhor. Por outro lado, o ausenteísmo, que é faltar ao trabalho, se mostrou ligado a mais ansiedade e a uma pior percepção da própria função cognitiva. E tem um detalhe interessante na comparação internacional. Estudos na Europa costumam mostrar taxas de desemprego um pouco maiores entre os sobreviventes do que nos Estados Unidos. Uma hipótese é que a necessidade de manter o seguro-saúde lá nos Estados Unidos pressione para uma volta ao trabalho talvez mais rápida antes da recuperação completa. Entendi. E sobre a produtividade em si, os relatos variam. Alguns sentem que perderam capacidade, outros dizem que está igual ou até melhoraram, talvez por um novo foco. Mas o risco de voltar cedo demais existe. Então a mensagem-chave é essa conexão forte entre a recuperação clínica e a reintegração na sociedade e na economia. Exatamente. Não adianta só tratar o câncer e achar que a pessoa vai voltar magicamente para a vida de antes. A recuperação tem que ser olhada de forma completa, holística. Por isso os autores recomendam monitorar não só a saúde, mas também como está a situação no trabalho, a qualidade de vida desses jovens, e sugere intervenções com várias frentes. Apoio psicológico focado na volta ao trabalho, orientação vocacional, reabilitação física, cognitiva e até ferramentas para ajudar o sobrevivente a conversar com o empregador, negociar adaptações. Já tem exemplos disso funcionando, sabe? Que tipo de exemplo? Programas para sobreviventes de câncer de mama, por exemplo, que conseguiram aumentar a chance de a pessoa continuar no emprego, fazendo ajustes no ambiente, nas tarefas. É um lembrete importante mesmo desse cuidado que precisa continuar. Com certeza. E o estudo tem limitações, claro. Foi em um centro só, é transversal, não prova causa e efeito, depende do que a pessoa relata, mas ele reforça essa urgência da gente olhar além da sobrevida, focar na qualidade dessa sobrevida, e o trabalho é parte fundamental disso. Precisa de mais pesquisa qualitativa também para entender melhor o que ajuda e o que atrapalha essa volta. Perfeito. Bom, vamos agora para o nosso terceiro tema, que sempre gera um burburinho, né? O aumento nos diagnósticos de transtorno do espectro autista, o TEA.
Os números realmente chamam a atenção. EOA, de 1 para 150 crianças de 8 anos em 2000 para 1 para 31 em 2022. É muita diferença. Isso levou a declarações bem polêmicas, tipo a do secretário de saúde americano, RFK Jr., falando em epidemia tóxica. Gerou muita reação. Qual é a visão da ciência sobre isso? A reação foi forte e com razão, porque essa ideia de epidemia tóxica ignora muita pesquisa séria sobre o autismo. O consenso científico, assim, da grande maioria é que esse aumento nos diagnósticos reflete principalmente outras coisas. O fator principal são as mudanças nos critérios de diagnóstico. Os manuais que a gente usa, o DSM, a CID, eles foram revisados. E essas revisões ampliaram a definição do espectro. O DSM-4, lá de 94, a CID-10 de 90, já eram mais abrangentes. E o DSM-5, de 2013, juntou várias condições, como a síndrome de Asperger, tudo sobre o guarda-chuva do TEA. Só isso já faz mais gente se encaixar nos critérios. Ah, então parte do aumento é porque a régua mudou, ficou mais ampla. Sim, e não só isso, tem também uma conscientização muito maior hoje em dia. Pediatras, professores, psicólogos, as próprias famílias, todo mundo está mais atento aos sinais, o estigma diminuiu bastante, felizmente. Isso encoraja mais gente a buscar avaliação. Resultado: o diagnóstico está sendo feito mais cedo e também está chegando em grupos que antes passavam batido. Meninas, mulheres, pessoas com quadros mais leves. Teve um estudo na Dinamarca, em 2015, que calculou que uns 60% do aumento lá era só por causa dessas mudanças nos critérios e na notificação. Lá na Suécia, no Instituto Karolinska, eles falam em epidemia de diagnósticos, não do transtorno em si. Faz sentido, né? Faz todo sentido. E a prevalência real dos traços autistas? Está aumentando mesmo ou só estamos vendo melhor o que já estava lá? Ótima pergunta. Estudos que tentam medir isso pelos sintomas e não só pelo diagnóstico formal sugerem que a prevalência global pode ser mais ou menos estável, talvez algo em torno de 1% da população. Teve um estudo sueco que acompanhou relatos de pais sobre sintomas por décadas, e eles não viram aumento na frequência dos sintomas mesmo com o boom nos diagnósticos formais nesse período. Isso reforça muito a ideia de que estamos detectando melhor algo que já existia. E as causas do autismo? O debate público às vezes foca demais no ambiente, né? O que a ciência diz? A ciência aponta para uma causa bem complexa, muitos fatores juntos, e com um componente genético muito, muito forte. A estimativa é que a herdabilidade do autismo seja uns 80%. É alto, tipo da altura. Isso envolve uma mistura complicada de variantes genéticas raras, mutações novas que acontecem do nada e a combinação de várias variantes comuns, cada uma com um efeito pequeno. Fatores ambientais podem ter um papel? Podem, mas provavelmente menor, interagindo com a genética. Que tipo de fatores ambientais? Ações na gravidez, poluição do ar muito alta, diabetes ou obesidade na mãe, alguns remédios específicos na gestação, talvez falta de ácido fólico. Mas olha, é super importante dizer, os dados sobre ambientes são muitas vezes inconsistentes, as associações são pequenas, não tem um vilão ambiental único, claro, que explique esse aumento todo, a complexidade da interação gene-ambiente é o ponto-chave. A newsletter citou uma iniciativa do NIH nos Estados Unidos, a DACI, para juntar dados genéticos e ambientais, mas também uma preocupação com a liderança do RFK Jr. no projeto, pelo histórico dele e com cortes de verba. Isso pode atrapalhar. Sim, a ADS tem um potencial incrível para a gente entender melhor essa interação complexa. Juntar dados em larga escala é fundamental, mas a preocupação que a newsletter traz é real. Existe um receio de que opiniões pessoais ou falta de verba possam atrapalhar o avanço científico e desviar o foco do que importa. Usar a ciência para criar melhores apoios e intervenções para quem está no espectro. Então, qual seria a conclusão mais sensata sobre esse aumento todo de diagnósticos? Olha, a conclusão que a imensa maioria da ciência apoia é: o aumento reflete, principalmente,
que a gente melhorou em detectar, diagnosticar e entender o autismo, combinado com critérios mais amplos e mais acesso a serviços. Não parece ser uma explosão real de casos por um fator externo único. O foco da saúde pública, da sociedade, deveria ser garantir que toda pessoa no espectro receba o apoio que precisa para se desenvolver bem. Reconhecer a neurodiversidade como parte do ser humano, sabe? Em vez de ficar criando alarme sem base. Excelente perspectiva. E agora, vamos fazer aquela transição importante. Este segmento tem o patrocínio da Talent Match. Para quem não conhece, a Talent Match é a consultoria de carreiras do grupo Academia Médica. O foco deles é bem direcionado: ajudar médicos, médicas, outros profissionais de saúde a achar a melhor oportunidade para o seu momento atual de vida e de carreira. E é fascinante ver como os temas que a gente acabou de conversar se conectam com isso, né? A gente viu a fronteira da ciência lá no xenotransplante, exigindo novas habilidades, adaptação, analisou os desafios humanos da volta ao trabalho pós-câncer, que pedem um olhar mais amplo para a carreira e bem-estar, e viu a mudança na compreensão do autismo, que nos convida a abraçar a diversidade e adaptar nossas práticas. Tudo isso mostra que a carreira na saúde não é uma linha reta, né? Exige adaptação, aprendizado constante e, muitas vezes, um redirecionamento pensado. É aí que entra um conceito bem interessante do próprio Fernando Carbonieri: a busca pela alta libido profissional, que é aquela energia, aquela satisfação no trabalho que vem quando tem um alinhamento bacana entre o que a gente faz, quem a gente é e o impacto que a gente causa. E a Talent Match trabalha justamente para facilitar essa busca. Para dar exemplos concretos, tem 2 vagas em destaque essa semana, lá em São Paulo. Primeiro, para dermatologia. Tem vagas em vários bairros e o legal é que buscam locais a menos de 60 minutos da casa do profissional. O modelo garante um faturamento de R$ 180 por hora, mais produtividade em procedimentos. Agendas de 4 a 5 horas e a demanda é alta. Segundo, para oftalmologia. Condições parecidas, também em vários bairros de SP, pensando na proximidade. Faturamento de R$ 180 por hora, mais produtividade e acesso a hospitais auditados para cirurgias. Agendas de 4 a 5 horas, também com alta demanda. São exemplos bem práticos de como a Talent Match ajuda o profissional a achar um encaixe que faz sentido. Eles procuram posições que realmente ajudem a pessoa a ter essa alta libido profissional, sabe? Alinhando as habilidades da pessoa, o momento de vida dela, o que ela espera financeiramente, com o que o mercado está oferecendo de verdade. É um trabalho de curadoria mesmo. Excelente. Bom, recapitulando rapidinho nossa conversa de hoje. A gente explorou o avanço do xenotransplante pulmonar, ainda inicial, mas promissor, como esperança futura para a falta de órgãos. Falamos da importância enorme do apoio na volta ao trabalho para jovens adultos depois do câncer, mostrando como trabalho e qualidade de vida andam juntos. E desmistificamos o aumento nos diagnósticos de autismo, entendendo mais como evolução na detecção e nos critérios do que como epidemia. E tudo isso acho que nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco mais ampla, né? Diante desses avanços científicos tão fortes, tipo órgãos modificados geneticamente e da nossa compreensão maior de desafios humanos tão complexos como superar um câncer ou entender a neurodiversidade, fica a pergunta: como é que a gente, como sociedade, como profissionais de saúde, equilibra esse ritmo maluco da inovação com a necessidade básica de apoio humano, de empatia, de compreensão social e, claro, com a busca de cada um por propósito na carreira e na vida. É um desafio constante. É uma questão fundamental para a gente continuar pensando, sem dúvida. Se essa nossa análise de hoje trouxe algum valor para você, considere curtir e compartilhar com os colegas que também podem se interessar. E para ficar sempre conectado com a gente, siga o @Academia Médica em todas as redes sociais. Queremos agradecer muito a Talent Match pelo patrocínio desta conversa. Na descrição aqui do episódio você vai encontrar os links para a newsletter Triagem Completa, para os detalhes das vagas que a gente comentou e para saber mais sobre a consultoria da Talent Match. Esperamos que essa exploração tenha sido útil e inspiradora, sempre naquela missão do Grupo Academia Médica de conectar o que as instituições de saúde não conectam. A newsletter original tem ainda mais coisa, tá? Reflexões sobre sucesso, dicas de leitura. Vale a pena conferir o material completo lá. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.